Olá, pessoal! Agora vamos falar sobre a teoria moderna da evolução. E essa vai ser a nossa última aula mesmo. Eu ia fazer mais, pelo nosso plano de curso, iríamos ter mais 2 aulas, que era de camuflagem, mimetismo e de especiação, mas era como uma complementação. Mas entra mais no conteúdo de genética, eu achei melhor a gente focar nesses conteúdos que a gente já viu e ir fixando eles. Então, as próximas aulas vão ser atividades e aí a gente vai se organizando. Então, eu vou falar sobre a teoria moderna da evolução. A teoria moderna da evolução é a evolução que a gente já viu, só que é a complementação da hereditariedade que o Mendel trouxe. Porque o que o Darwin propunha, ele não falava bem da hereditariedade, era bem por cima, ele falava mais da evolução. E quando o Mendel chegou com as suas ideias de hereditariedade, então complementou a ideia do Darwin e fez o neodarwinismo, que é pós as teorias de Mendel. E aí a gente vai falar sobre o que foram essas novas teorias. Então, vamos tratar de fatores que aumentam a variabilidade genética. Um dos fatores são as mutações, que são as alterações gênicas aleatórias. Normalmente, essas mutações são maléficas, fazem mal ao indivíduo que nasce com ela, mas em raríssimos casos é uma mutação boa, que não influi no ambiente que ele está vivendo. Então, quando ocorrem essas alterações, pode acontecer desse indivíduo se adaptar melhor àquele ambiente e ser selecionado. E é a partir daí que espécies têm indivíduos diferentes, e a partir desses indivíduos vai formando uma nova espécie que vai evoluindo. Então, as mutações são um dos fatores que aumentam a variabilidade genética. Outro fator que aumenta a variabilidade genética é a recombinação, que é o crossing over, que é a troca de material genético que ocorre de forma natural e recíproca. No caso, o material genético do pai com o material genético da mãe se mistura, só uma pontinha se mistura e ocorre o crossing over. E aí pode ocorrer alterações gênicas. E aí pode ocorrer a variabilidade genética, que é muito importante para ter indivíduos diferentes, para se ocorrer a mudança no ambiente, ocorrer a seleção natural e ter vários indivíduos que possam sobreviver a essa mudança no ambiente. Agora vamos tratar de fatores que diminuem a variabilidade genética. A gente já falou sobre seleção natural, só que a gente vai falar sobre agora tipos de seleção natural, que tem a direcional, que ela é nos extremos. Ela seleciona os extremos. Por exemplo, a galhada do alce. O alce, para se reproduzir, foi pesquisado que para o alce se reproduzir, ele tem que ter uma galhada maior. E aí, alces que têm a galha menor, eles não conseguem se reproduzir, pois não chamam a atenção das fêmeas. E aí, o extremo do nosso gráfico foi selecionado. Então, é uma seleção direcional. Já a seleção disruptiva, ela é uma seleção que não favorece os meios, só favorece os extremos. Como, por exemplo, tem 2 ambientes diferentes que têm a mesma espécie. E aí, a mesma espécie com a diferença somente no bico, por exemplo, a ave. E aí, uma ave tem um bico propício para pegar insetos e outra ave tem um bico propício para pegar fruta. E aí, quando em ambientes diferentes, em um ambiente que tem mais inseto e outro ambiente que tem mais fruta, esses indivíduos são selecionados. E aí, no meio, indivíduos que têm um bico mediano entre esses 2 extremos, eles não conseguem se reproduzir porque não conseguem se alimentar. Logo, a seleção vai ser disruptiva, vai ser os 2 extremos, onde o meio não vai ser selecionado. E aí tem a seleção estabilizadora, que é selecionado os medianos, por exemplo, a altura. Pessoas mais altas, são exemplos, tá, gente? Pessoas mais altas, por exemplo, pessoas de 2,10 metros são menos propícias à reprodução do que pessoas medianas de 1,80. E aí, pessoas baixas, por exemplo, pessoas com 1,50 são menos selecionadas do que pessoas que têm 1,60. E aí, essa seleção é estabilizadora, onde o meio é selecionado.
Outro fator que diminui a variabilidade genética é a deriva genética, que é uma perda não seletiva e aleatória dos alelos. Quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando que o ambiente selecionou tais características. Só que na deriva genética, a perda não é seletiva, ela é aleatória, como por exemplo um meteoro. Quando o meteoro cai, ele não seleciona idade, não seleciona pelagem, não seleciona cor, não seleciona nada. Ele simplesmente cai e aquela parte geográfica foi atingida. Igualmente um tsunami, quando ele cai, ele atinge um determinado local e todo mundo ali, sem seleção, é totalmente aleatório, é atingido. Ele não escolhe por tamanho, por cor ou por característica, todo mundo é atingido. E aí, pra a gente concluir nosso conteúdo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou então mandem no WhatsApp e a gente vai conversando. Até a próxima. Próxima, no caso, atividade.